Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futebol Fora da Mídia. A gente fala sobre tudo que aconteceu no nosso querido e amado futebol brasileiro. E hoje a gente vai passar aqui o giro da rodada do Campeonato Brasileiro, onde aconteceu muitas coisas, tivemos muitos clássicos. A gente vai dar alguma ênfase a mais no que aconteceu nos times do Rio de Janeiro, até porque, enfim, 90% do nosso público é carioca, então naturalmente vai dar uma ênfase um pouco maior do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas também vamos passar sobre todos os jogos e falar um pouquinho sobre a rodada como um todo. É claro que eu não vi todos os jogos, acho que é impossível ver todos os jogos, até porque tem alguns que são ali simultâneos, mas a gente vai passar um pouquinho sobre o que rolou no Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui aberto para a gente poder acompanhar com mais tranquilidade, até vocês estão vendo, visualizarem aqui, a aba do Google, onde a gente vê aqui os jogos. Até deu um problema aqui. E lá, começando no sábado, onde a equipe do Ceará, no clássico nordestino, bateu o Sport, jogo importante na rodada por conta ali de duas equipes que teoricamente devem brigar ali na parte de baixo da tabela. O Ceará consegue uma vitória maiúscula para cima do Sport. E aqui temos talvez um dos jogos da rodada onde a gente vai dar mais ênfase, que foi a partida entre Vasco da Gama e Fortaleza. De fato, né, a estreia do Fernando Diniz, porque no último jogo, enfim, teve pouco tempo para trabalhar, então a gente não pode considerar assim uma estreia, resultado ruim de fato para a equipe do Vasco da Gama na Sul-Americana, mas agora, de fato, a estreia do Diniz, ele já mostra, né, os times deles demoram muito, o time do Diniz tem a característica que demora muito para conseguir dar aquele cara de Diniz, para conseguir evoluir no jeito que a gente está acostumado a ver o Diniz jogar. Mas, vou reformular o que eu quis dizer, porque acho que eu falei o contrário do que eu quis expressar. Os times do Diniz têm uma característica que, desde o começo, já dá para ver um pouco do Diniz, que é aquele toque de bola. Desde o primeiro jogo do Diniz, já vê isso. O time saindo jogando, tem muita característica. Mas demora bastante para ser o ápice, para o time conseguir compreender bastante a ideia do Diniz. Como é que meu gato pulou aqui no meu colo? Mas tá tudo bem. Vou continuar aqui falando com vocês enquanto ela tá aqui. Mas ter o ápice do que um time do Diniz pede, né? Pra gente ter um ápice assim. Do dinizismo não é uma galinha, meu amor. Pra gente ter um auge ali do dinizismo, auge do que espera do técnico Fernando Diniz. Mas a gente teve uma grande atuação da equipe do Vasco. Eu vi muita gente falando que não foi ali aquele grande jogo do Vasco, eu discordo. Foi 3-0 para mim, poderia ter sido 5. O Vasco foi muito superior a um adversário muito difícil. Fortaleza é um time forte, é um time que muitas vezes ali, peço desculpas também, que a sinusite está atacada. Ontem foi um dia difícil. A cobertura do Maracanã, a gente ia falar de Flamengo e Botafogo, mas aí começou a atacar um pouco a minha rinite. Mas a equipe do Vasco consegue ali uma vitória muito importante, não só pela tabela, mas também ali para já mostrar características do técnico Fernando Diniz, mostrar como o time joga e dar aquela esperança também para o torcedor conseguir compreender e ter mais uma tranquilidade com o Fernando Diniz, que é um técnico que eu acho que é muito 880, né? Não existe ninguém que é assim, não gosta ou não ama o Diniz, ele é 880, ou você ama ou você odeia, e acho que hoje o torcedor do Vasco com certeza está amando, está muito esperançoso ali com o dinizismo na equipe do Vasco. Mas grande atuação, o Verratti fazendo 2 gols, gol também, belíssimo gol do Nuno no começo da partida, um Vasco bem interessante e que gera expectativa sobre o trabalho do Fernando Diniz. Ele é um cara para trabalhar, geralmente consegue extrair um time de grande qualidade. É esperar o sul do Vasco, acho que nesse momento não pode esperar que vai ser um jogo assim. Não tem time para fazer isso. E o Diniz é um cara que exige tempo. Então vai ter jogos ruins, vai ter jogos que o time não vai bem, vai ter partidas que a equipe vai ter dificuldade para apresentar um bom futebol. Isso vai acontecer. De novo, ela volta aqui e eu vou continuar falando. Deixa o rabo dela aqui passando, eu vou continuar falando. Viu a boca aí, buzina. Hoje vai estar foda. A equipe do Fernando. Peraí. Isso é escroto pra vocês estão vendo, mas, porra, tive que tirar aqui porque. Aí o rabo na minha boca. Ele ficou cheio de pelo. Enfim, é um time que demora bastante para ter essa assimilação da equipe do Vasco com o Diniz, ou qualquer time que o Diniz comanda, demora bastante para exigir essa
sofrer goleadas assim como deu, vai ter 8,80 até conseguir chegar ao seu máximo, mas um cartão de visita muito bom que dá o Vasco da Gama e muito bom que dá a equipe do técnico Fernando Diniz. Passando aqui na rodada, a gente vem para São Paulo e Grêmio, que segue uma fase muito ruim no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, que com muitos desfalques, é um time ali de 8,80, mas que consegue ali uma vitória importante contra o adversário que mesmo uma fase ruim, adversário difícil. Né? Corinthians e Santos, clássico, mais um dos clássicos que tivemos nessa rodada, vitória da equipe do Corinthians diante do Santos. Confesso que não vi esse jogo, até porque estava me deslocando para a cobertura de Flamengo e Botafogo. Então, jogos de domingo, 4 da tarde, eu vi ali na cabine do Maracanã, no telefone, ou vendo ali nas câmeras e tal, vendo que o pessoal de reportagem falava sobre o jogo. Então, a gente não teve aquele 100% para poder falar sobre o jogo. Mas o que pude acompanhar foi um Corinthians que foi superior ao adversário, fez ali até um gol que foi anulado, né, o segundo gol. Aurélio Alberto, numa fase sensacional, foi no gol. Acho que ele é um dos caras que pode até ser convocado. Vamos ver como o Ancelotti enxerga, né? Já falou isso no vídeo anterior. Quem quiser assistir, vai lá ver nosso vídeo sobre o Ancelotti na seleção. Mas esse equipe do Corinthians consegue ali uma vitória importante dentro do clássico para voltar a ter uma fase boa. Na quarta-feira, a Sul-Americana fez um jogo muito ruim. Pude estar comentando essa partida lá na Rádio Bate-Fundo Esportivo. Um jogo muito, muito ruim da equipe do Corinthians. Assim, um jogo péssimo do Corinthians. Mas, ao que tudo indica, fez uma grande partida, conseguiu uma grande vitória. Então, vitória importante dentro do clássico, apesar de um Santos ruim, né? Vem numa fase ali ruim. O Corinthians vence o clássico, é sempre importante vencer clássico. E toda a polêmica do Neymar tá lá na Kings League, eu acho que ele não iria atuar no jogo de hoje, né? Tá lesionado, de ontem, desculpa, mas tá lesionado. Mas acho que o recado que ele passa pro torcedor do Santos é um recado muito ruim. É um recado de que não tá se importando, porque o time tá dentro de um clássico, jogo importante, uma fase ruim. E ali, o seu principal jogador, apesar de lesionado, enfim, porque ele tá lesionado, questione só ou não o comprometimento dele, isso é o de menos. Mas, pô, o cara tá focado em outra coisa, tá vivendo uma final de Kings League, enquanto o nosso time tá sofrendo. O recado que passa é muito ruim. Não estou questionando ou entrando no julgamento se ele pensou nisso ou não. Mas o recado que passa é muito, muito ruim. Assim, o torcedor do Santos certamente está na bronca com ele, e com razão, porque o recado que passa é realmente ruim. Vamos agora para Fluminense e Juventude. Jogar na Jacone é muito difícil e o Fluminense, um resultado ruim, né? Para o Flusão. Acho que o torcedor está esperando uma vitória. Sofre do gol, logo depois consegue um empate, mas resultado abaixo da equipe do Fluminense. Não teve uma partida tão ruim assim, mas o resultado é ruim do tricolor, né? Poderia ter tido uma melhor atuação, está em sétimo colocado aqui com 14 pontos. Um momento de muita instabilidade do time do Renato, né? Um time que vence, empata, você nunca sabe o que esperar do Fluminense. É um time que não tem uma campanha ali concisa, né? Nem abaixo nem acima. É um time que está oscilando bastante dentro do Brasileirão. Segundo aqui, temos vitória do Bahia, triunfo do Bahia. Desculpa, do Bahia. É o costume. Triunfo do Bahia diante do Vitória, venceu o clássico, vitória importante, porque era ali um time do Bahia que vinha pressionado, né? Vai ter um duelo dificílimo na Libertadores aí na próxima semana, onde tem que vencer um adversário que é complicado. Então, uma equipe do Bahia que dá uma resposta importante para o seu torcedor, uma grande vitória, mais uma grande apresentação do Eric Pulga, que para mim é um dos grandes jogadores desse campeonato brasileiro, indo muito bem, gosto muito do jogador, faz um gol, é um jogador muito importante. Agora vamos para Bragantino e Palmeiras. Bragantino que vinha muito bem, né? Consegue sair ganhando, vinha muito bem. Mas o Palmeiras é um time que não perde. O Palmeiras é o time mais cascudo do futebol brasileiro e acho que junto com o Flamengo seriam os dois favoritos ao título, mas vendo o quão irregular o time do Flamengo, para mim o Palmeiras é amplamente favorito ao título brasileiro. Libertadores de Copa do Brasil é mata-mata, vamos ver. Mas um time que chegou no Brasileirão em crise, mas para mim é amplo favorito. O Palmeiras não perde. O Palmeiras é um time que você sabe o que espera do Palmeiras. Vai jogar bem? Vai ganhar. Vai jogar mal? Vai ganhar. Vai jogar mediano? Vai ganhar. O Palmeiras não perde, não ganha. O Palmeiras acha vitória, é um time muito cascudo. Vitória de virada, dificuldade para virar, mas consegue virar. É um jogo que não foi bom do Palmeiras, mas a equipe consegue vencer. E assim, líder, abre 4 pontos já no começo do Campeonato Brasileiro. Vai ter um jogo dificílimo contra o Flamengo no próximo domingo, que
assim, não vejo o Palmeiras perdendo esse jogo. Pode ser que empate, mas perdendo não vejo, não consigo enxergar hoje o Flamengo joga. E o Palmeiras que não faz um futebol de encher os olhos. Longe disso. Mas não perde, é um time cascudo. Não vejo. Se fosse apostar um dinheiro, eu quero um dinheiro no Palmeiras, porque, para mim, vem mais um título do Palmeiras Campeonato Brasileiro, porque é um time muito conciso. Mata-mata, vamos ver, mas no Brasileirão, o Palmeiras não perde. Flamengo e Botafogo jogou os dois times um tempo para cada, né? O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. Acho que muita gente falando que não foi bem, mas eu achei o primeiro tempo do Flamengo bom. Não ofereceu muito perigo. Foi um time que, com característica do Flamengo, de ficar rondando a área e não conseguir finalizar. O Flamengo peca muito nesse último passe. Precisa melhorar. É um time que tem essa característica. Se o gol do Flamengo não sair ali nos primeiros 5 minutos, o coisa não anda pro Flamengo. Não adianta. O Flamengo tem essa característica nesse ano com o Felipe Luiz. Se o gol não sair pelos segundos, as coisas não fluem para a equipe do Flamengo. Mais um jogo assim. O Flamengo não conseguiu, começou muito bem, mas não ficou no começo, não conseguiu fluir seu jogo. Segundo tempo foi mais do Botafogo, mas também a equipe não conseguiu fazer seu gol. Rossi fez uma defesaça no chute do Marlon Freitas. Para mim, mais uma vez, o cara de jogo do Flamengo, um grande jogador. E, enfim, resultado, acho que ruim e bom para as duas equipes. Poderia ser pior, poderia ser melhor. No fim das contas, o torcedor dos dois times ficam com a sensação daquele copo meio cheio, meio vazio. Internacional e Mirassol. Inter empata, confesso que não vi o jogo, sendo bem sincero com vocês. Internacional aí tem um empate difícil. E Cruzeiro e Atlético Mineiro, mais um clássico que ficou no 0x0. Acho que mais um jogo ali que os dois ficam na bronca, né? O Cruzeiro tá vindo uma evolução muito boa, foi até melhor na partida, mas não conseguiu ali fazer o seu gol. 0x0, dois times ali tentando se firmar, né, na competição e no campeonato brasileiro. Então, pessoal, é isso. Esse foi o meu breve resumo da rodada de todos os jogos, né? Fiz ali um breve resumo. Agora que eu vi que a minha câmera não funcionou quase todo o vídeo, mas vai assim mesmo o vídeo pro ar. Sendo bem sincero, eu não vou refazer. Então, é isso. Espero que você, agora que apareceu aqui no finalzinho, peço desculpas, a câmera falhou, mas enfim, vocês conseguiram me ouvir o vídeo todo, né? Então, é isso. Fim de vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Falei um pouco sobre todos os jogos da rodada. Nos acompanhem para os próximos vídeos. Se inscrevam no canal. Sempre estou aqui postando pré-jogo das partidas. Daqui a pouquinho, inclusive, hoje também vai ter aí o pré-jogo da partida entre Vasco e Operário. É isso. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Um abraço. Eita, que travou tudo aqui. Eu não vou conseguir deixar o vídeo, então vocês vão me ouvindo. Agora sim. É isso. Deixe seu like.